Olá, amigo! Olá, amiga! Hein, como de praxe, o Papo Aberto está no ar em mais uma edição. Eu até me perdi nas edições aqui. Acho que antes da reinauguração, que foi na última terça-feira, e que foi uma reinauguração maravilhosa. Quero parabenizar aqui no programa o ex-presidente da casa, o Elin Sindicato, que botou a mão na massa para que esta emissora de fato ocorresse, fosse reativada, né? Que ela estava desativada desde 2018, se não me falha a memória. E agradecer também o Rubim, que acreditou no projeto e deu continuidade ao projeto. Agradecer aos antigos secretários também da Secretaria de Comunicação, o próprio Léo, o Berg e ao atual Fernandinho, que também não mediu esforço, um guerreiro, um garoto incansável para que a emissora estivesse funcionando, levando para você, telespectador, informações de ordem pública, de interesse da sociedade civil, de interesse da comunidade. Enfim, a gente recebe aqui desde secretário, presidente de instituições, pessoal do bem-estar animal estiveram aqui na semana passada. Então é um programa que eu sempre digo que tem que ser aberto para todos. Pode ser um programa hermético, fechado, mas eclético e que atenda a todos os interesses de ordem social. Hoje não é diferente. Hoje eu estou recebendo aqui no nosso estúdio um cara que eu estudei com ele. Aliás, eu tenho duas histórias para contar. Não se preocupe, não vou contar do Jetuá. Que o Jetuá era o ônibus onde a gente pegava o ônibus, onde eu conheci o Vitor Simões, que é o secretário de esporte. Tá? A gente está recebendo ele aqui no nosso estúdio. E onde eu conheci, foi lá. A mãe dele, inclusive, foi que corrigiu das minhas primeiras obras literárias. Ela que fez a parte da edição, correção, aquela coisa toda. E muito bacana, um camarada que eu gosto demais, enfim. Depois eu descobri que a minha sobrinha teve a oportunidade de fazer estágio com ele, se não me falha a memória, a Carol. Enfim, de qualquer maneira, eu quero aqui dar as considerações iniciais ao secretário de esporte, Vitor Simões. Satisfação recebê-lo aqui, amigo. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos os telespectadores, né? Parabenizar por esse espaço, tá lindo aqui, é muito bom, né? Ser recebido, e é mais um canal que a gente tem a oportunidade de estar se comunicando com a população, estar passando as ações do governo municipal, estar informando, né? Então é muito importante ter esse espaço aqui para a cidade. Ô Vitor, você é advogado, eu lembro que eu estava fazendo jornalismo, você estava fazendo advocacia e não sei, óbvio que não deve atuar porque você está na secretaria, mas assim, você recebeu o convite para estar à frente da secretaria logo no início do governo, não é isso? Isso. E lá está até hoje, né? Passou por várias tempestades, como todo secretário passa por tempestade, né? Não é diferente lá na Faz Secretaria parte, de né? Esporte, né? Uma hora falta recurso, outra hora às vezes é criticado, outra hora avança, mas ninguém reconhece, aquela coisa toda. Quando você recebeu o convite, você falou assim, tá, um novo desafio aí para mim, no esporte. Eu não sei nem se você é desportista, né? Mas às vezes você tem um bom gestor, né? Igual você pensar em, por exemplo, saúde, né? Nós tivemos histórico aí no passado de pessoas que eram médicos e na área da saúde não atuaram tão bem, né? Outros que nunca tiveram envolvimento, mas foram excelentes gestores. Excelente, posso numerar aqui vários, foram excelentes gestores. Então, gestão também, a pessoa não precisa estar envolvida no setor, mas ser um bom gestor é o que conta. Quando você recebeu o convite, como é que você recebeu essa notícia? Então, foi um novo desafio, né? Muitos não sabem, mas eu sou funcionário público de carreira do município desde 2004. Já participei de vários setores da prefeitura, sempre melhorando. Já fui da Secretaria de Obras, já fui da Secretaria de Integração Governamental com o Bento. Trabalhei com o Ferretti bastante tempo, que foi até um dos meus mentores na prefeitura, uma pessoa que me ensinou muito a questão de gestão, a questão de projetos, a questão de lidar com pessoas. E com essa oportunidade que eu tive, eu trouxe essa bagagem mais administrativa também. Óbvio que eu tenho na equipe as pessoas relacionadas ao esporte, meu superintendente Odé, ele é jogador de futebol, ele tem muito essa parte humana, esse contato com as crianças, com jovens, com projetos. E a gente tem uma equipe maravilhosa lá. Então não adianta eu chegar e dizer que eu fiz, porque eu sozinho... Foi uma equipe. Foi uma equipe. Obviamente, lidero essa equipe, trouxe a questão dos processos que a gente conseguiu fazer,
há muitos anos não tinha um processo de compra de material esportivo, a gente conseguiu andar com isso. Então, já temos já a ata de registro de preço, a gente está comprando, já está para receber, para poder estar aumentando a quantidade de polos. Chamamos funcionários concursados, ganhamos mais 8 profissionais de educação física, inclusive está tomando posse agora uma que vai atuar na Ilha Grande. Então a gente vai chegar agora no próximo mês com mais atividades na Ilha Grande, já tem um polo de futebol e eu quero chegar com ginástica lá para as mulheres, para os homens, para a família que vive lá na ilha, então cedinho ou no final do dia. A gente tá para botar dança livre lá na Abrão também com o professor Carlão. Dança livre? Dança livre, é muito legal a aula, tem muita demanda e agora a gente quer chegar lá na Abrão com isso daí. Então assim, nesses 2 anos e pouquinho que a gente está lá, eu consegui dar uma estruturada na secretaria. Tanto a parte operacional, a questão de estrutura física mesmo do dia a dia dos funcionários, a gente conseguiu dar uma melhorada. Essa questão da parceria com a Audax também, que deu uma visão diferente lá para o nosso espaço físico e a gente conseguiu fazer algumas intervenções. A gente vem trabalhando forte na questão do nosso time de futsal. Esse ano, pela primeira vez, conseguiu se classificar. Dia 27 agora vai jogar contra o Barra Mansa lá, tentando uma vaga aí nas quartas de final da Copa Rio Sul. Então, assim, a gente vem fazendo bastante trabalho lá. Tá fluindo. Tá fluindo. Muita gente desacreditava, até pelo fato, é advogado, não é não é um atleta, não é do meio. Você apanhou bastante nesse meio. Apanhei muito. Aqui, mas faz parte, a desconfiança é natural. É natural. Eu até brincava que depois o secretário de esporte do estado era um advogado também. Era um advogado lá em também. cima pode, aqui não pode. Então, mas assim, eu não cheguei com uma visão só para o futebol, por exemplo. A gente apoia muitas artes marciais, jiu-jitsu. A gente conseguiu trazer o Angra International Cup já 2 vezes. Nós fizemos 2 grandes eventos de MMA televisionado numa grande rede de televisão. Então, assim, esse eu acompanhei, inclusive. E é muito legal. São coisas diferentes que a gente está trazendo para a cidade. Esse ano já apoiamos karatê, taekwondo. Então, não só focados nas artes marciais, mas estamos fazendo muito evento náutico também. O ano passado tivemos a Semana de Vela, esse ano teremos a 2ª edição da Semana de Vela de Angra dos Reis. E esse evento ele vai trazer a principal categoria da vela no Brasil. Então, o principal evento de vela no Brasil esse ano vai ser aqui em Angra. Que bacana. Campeonato Brasileiro, chancelado pela Confederação Brasileira de Veleiros Oceânicos. Sim, está caminhando de uma maneira bacana o trabalho. Vitor, gente, eu estou conversando com o Vitor Simões, que é secretário de Esporte do município de Angra dos Reis. Essa figura, tive a oportunidade de estudar com ele no antigo Getuá. E eu falava aqui em off com ele que hoje não faz faculdade em Angra quem não quiser, porque está online, está em EAD, faculdades baratas aí, com valores bem mais em conta para todo mundo. Então a coisa se popularizou de uma forma bem significativa. Outrora, em Angra dos Reis, a gente não tinha uma faculdade. Hoje você tem aí a Estácio, fazer propaganda aqui, você tem a Estácio, você tem a CEDERJ, né? Você tem aí várias, tem outras particulares, enfim. Então você tem aí inúmeras universidades que podem ajudar e tem ajudado, eu acho que muita juventude. Na nossa época, a gente não tinha essa oportunidade, chegava, quando o ônibus não quebrava. A gente trabalhava até 4 horas da tarde, 4h30 a gente pegava o ônibus, ia para Campo Grande, Exato. Estudava, tinha que sair mais cedo, porque a aula terminava às 11h, mas o ônibus passava às 10h20. Exato. Então perdia ainda 1 hora de aula, chegava meia-noite em casa para estar cedinho trabalhando no dia seguinte e repetir de novo. Se o ônibus não quebrasse, você chegaria meia-noite. Quebrasse, a gente já chegou 3 horas da manhã, né? Várias vezes. Quase emendando já para poder o ônibus, era Já velho. troquei pneu de ônibus. Trocou pneu de ônibus, também já troquei pneu de ônibus. E sem falar do Getuá, eu não estou mudando de pauta não, estou dentro da pauta. E sem falar do Getuá, que tinha um buraco, era um ônibus velho, né? E a gente botou um pedaço de madeira, se passasse por ali, torcer para não estourar, não cair lá embaixo. Era o carro dos Flintstones. Hoje em dia a gente não conseguiria rodar assim, hoje não né? tinha como rodar, hoje em dia não tinha como rodar, mas não. Não só nós, né? Como muitos que seguiram com o Grêmio, conseguiram se formar, são profissionais e... Do esporte, inclusive. Do esporte. Do esporte, que estão colaborando aí, fizeram educação física, fizeram fisioterapia, alguma coisa estão colaborando, medreando aí pela área do esporte. Então, acho fantástico, parabéns a todo mundo por esse esforço. Eu só queria relembrar esse fato, porque quando eu olho para o Vitor, eu me remeto lá à questão do Getuá, nessa luta aí. E o Vitor passou por essa luta também, inclusive foi presidente do Grêmio. Ele sabe o que é ser presidente de um Grêmio estudantil. Só tem formador de opinião ali dentro.
Então tudo é uma faísca para uma grande discussão, debate, vira até debate político e tal. Foi um aprendizado e pessoal até, no sentido de aprender a falar em público, de perder a vergonha de falar para uma plateia grande, e isso eu aprendi sendo presidente do Getúlio. Isso me preparou para muita coisa. Que legal. Ô Vitor, agora você falou de projetos, você falou modalidade de jiu-jitsu e tal, eu tenho até colegas que te elogiam muito na questão, você ajuda, às vezes precisa de uma van, de um ônibus e tal. Eu particularmente, no Aterro do Flamengo, teve uma competição, faço luta livre e jiu-jitsu. E teve uma competição no Aterro do Flamengo e você arrumou uma van para o pessoal, levar o pessoal. Teve agora recentemente competições aí fora, e que o pessoal do jiu-jitsu, alguns... Não foi uma escola, um CT somente, não. Foram várias escolas agradecendo o apoio. A Secretaria de Esporte tem se preocupado em questão também de incentivar esses alunos. E eu estou falando aqui grande parte de crianças que saem para competir lá fora, né? Sim, o que acontece? Eu até explico isso para as pessoas. A Prefeitura de Angra, o Poder Público, não tem como ser o principal patrocinador de todo mundo. Hoje nós temos quase 3 mil atletas só da área de jiu-jitsu. Imagina das outras modalidades. Tem muita escolinha de futebol, de comunidade, que sempre pede para a gente esses apoios de basquete do professor Jota, que a gente ajuda bastante, de vôlei agora do professor Cacau. E a gente tem uma van. Então, tem uma van, que é da secretaria. Então eu peço sempre para estar entrando com pelo menos 40 dias de antecedência, com pedido de apoio, para a gente poder estar avaliando a disponibilidade da van. E assim, a gente não foca em um grupo só para poder, vamos democratizar esse apoio. Então um dia a gente apoia o basquete, um dia o vôlei, um dia o jiu-jitsu, um dia a luta livre. Então a gente está sempre apoiando alguém, futebol, só que a gente precisa dessa antecedência até para a gente se planejar. Então, uma coisa legal agora, deve ter 1 ou 2 semanas, o nosso polo de futebol lá do Abraão foi lá para Gávea fazer um jogo amistoso, sub-11 e sub-13, lá com o Nunes, que é o jogador do Flamengo. Legal. E, pô, adoraram, a gente conseguiu um ônibus para eles irem lá. E aquilo, essas viagens, elas dão experiências para as crianças, para os atletas que estão começando. Muitos não seguem, mas muitos às vezes seguem na questão do futebol e no jiu-jitsu e em várias modalidades. Então é importante ter esse impulso inicial que a prefeitura dá para o atleta de Angra para estar estimulando essa continuidade. Que legal. O Vitor, você falou de projetos, gente ainda na pauta de projetos. Uhum. Não era legal, de repente, fazer uma parceria com a Secretaria de Educação para inserir nas escolas, até com processo extracurricular, um jiu-jitsu, gratuitamente. Gratuito é óbvio que tem que ser gratuito. O máximo que talvez que tivesse aí era um incentivo de um evento interno, ou alguma coisa de um kitzinho para incentivar as crianças e tal. Nas escolas públicas, e aí pegar um embrião, por exemplo, nem sei se você já está fazendo, enfim, nas escolas públicas, pegar o jiu-jitsu, eu estou citando o jiu-jitsu que eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Pegar o jiu-jitsu, por exemplo. Nós vamos ensinar isso aqui. Pegar a luta livre, nós vamos ensinar isso aqui. E, de repente, pegar 2 escolas ou 3 escolas? Então, vamos lá. O que acontece? Eu conversei com o secretário Paulo Fortunato, né, o secretário municipal de educação, e muitas escolas cedem os espaços físicos para a prática esportiva de projetos sociais. Que bacana. Então, ele até me falou, se eu não me engano, a resolução número 9 dá autonomia ao diretor da unidade educacional a estar fazendo essa negociação, vamos dizer assim. A pessoa procura diretamente o diretor. Pode fazer direto? Ele pode chegar, tem um projeto de jiu-jitsu, preciso de um lugar coberto, isso aqui é o horário que a escola não está funcionando, que não atrapalha, não sei o que, tem um espacinho para a gente botar os tatames e aí pode conversar direto. Tem escola que tem basquete, tem escola que tem projeto de vôlei, que faz atividade. Então, assim, o município vem cedendo espaço para esses projetos. Eu sempre converso o seguinte, a gente faz um concurso público para especialistas em desportos, que é o profissional de educação física. Quando ele chega, assim como o advogado tem sua especialidade, cara previdenciário, criminalista, família, o médico tem várias especialidades, o profissional de educação física também tem as especialidades. Então, às vezes chega o profissional, a gente recebeu agora, uma que é especialista em handball, a Maiara. Já montou um polo de handball lá pra gente, já estamos revivendo o handball lá na Secretaria de Esporte, toda quinta-feira, 19 horas, lá no estádio. Aí chegou o Márcio, que é de badminton. O cara tem mestrado, ele é todo relacionado com federação, tudo,
montamos um projeto de para-badminton, com cadeirante. Então, toda segunda e quarta-feira agora, você vai lá no estádio a partir das 17 horas, tem lá os cadeirantes jogando badminton, que é aquele esporte que é uma raquete mais compridinha e com a peteca. Com a peteca. É muito legal. Eles vão lá, a sol, a gente brinca lá, às vezes eu faço aula com eles também, fico todo dolorido. É muito bacana. Então, a gente vai começar, semana que vem, quarta-feira, eu tenho, até fugi um pouquinho da sua pergunta já, mas Não, só... despeja aí pra gente. Só que a gente vai lembrando, é bastante coisa. A gente vai ter os jogos especiais lá no estádio. O que é isso? É como se fosse uma Olimpíada para pessoa com deficiência. Então tem várias ações que vão ter, a gente vai ter atletismo para deficiente visual, a gente vai ter demonstração do para-badminton, vai ter o lançamento à cesta. Então vão ter várias atividades lá para pessoa com deficiência. Todas as instituições de Angra foram convidadas, a gente liberou para as escolas também, públicas, particulares que tiverem um PCD e quiser participar, pode ir, pode tá chegando junto lá com a gente. É um evento que a gente espera um público entre 250 pessoas, 300, do nosso público-alvo mesmo, pessoas com deficiência. Então, isso o que permite a gente fazer, às vezes, é a especialidade que vem do profissional. E nesse dia a gente vai anunciar também que a gente vai abrir jiu-jitsu para pessoa com deficiência também. Uau, conseguimos um espaço quase do lado lá do estádio. Então, vai ter uma aula de manhã, uma aula à tarde, uma vez por semana. O jiu-jitsu pode ser para deficiente visual, deficiente auditivo, para cadeirante. Então, assim, a gente está expandindo essas atividades PCDs. É até um programa de governo, né, que chama Angra Cidade Inclusiva, é coordenada pelo nosso amigo Ricardo Dutra e pelo nosso secretário Ferretti, né, que ele está investindo bastante nisso. Então, a gente está focando nessa área. E voltando agora no que a gente estava falando, o profissional de educação física tem essas especialidades, que aí permite, dentro do que ele sabe fazer, do que ele sabe de melhor, a gente poder estar planejando os nossos projetos. Então, vou botar uma aula de luta livre. Pô, eu não tenho profissional de jiu-jitsu, de luta livre no meu quadro de funcionários. E eu trabalho sempre com funcionários concursados. Então, a gente trabalha em cima do que a gente tem. Aí, o que a gente faz? A gente apoia o projeto social que tem. Tem lá o Mestre Charlinhos, a luta livre. Exato. Me pediu apoio, mandei uns tatames lá para ajudar ele. O projeto de Liade, acho que tem mais de 60 placas de tatame da prefeitura cedidas para o projeto. Então, quando o projeto posta, a gente tem aqui tantas crianças, sei o quê, pô, tá em cima do tatame que a prefeitura cedeu. Mandamos tatame pro projeto lá na Rua Mangaratiba, na associação. Patrocina no ônibus, inclusive, nas viagens de competição do Rio. Viagem de competição já patrocinamos muito. O ano passado, não sei se foi, acho que foi o ano passado, eu arrumei uma competição que todas as crianças que participaram, arrumei o ônibus, arrumei a competição, a inscrição, e todas as crianças que participaram voltaram com kimono. No evento do estado. Voltaram com kimono? Com kimono, elas ganharam kimono no evento que elas participaram. Que bacana. Então, assim, a nossa relação abre algumas portas e a gente foca nesses projetos sociais. O time agora lá do Frade ganhou um campeonato em Cunha. Não sei se vocês ficaram sabendo. O transporte foi pela prefeitura. Pela prefeitura. Então, às vezes não aparece como deveria aparecer. Eu brinco até que a gente tem que saber cacarejar o trabalho que a gente faz, porque é igual quando vai na academia e malha. Se você não tirar foto e postar, não tá pago, né? É a mesma coisa. Quem falava muito isso era o ex-prefeito Tuca Jordão, que dizia assim, a gente precisa cacarejar, porque ninguém vê, porque a gente está divulgando mal. Mas assim, a gente está trabalhando bastante. A minha família me cobra bastante, né? A gente, de domingo a domingo lá no esporte. Durante a semana você tem que estar preparando os eventos e no final de semana tá nos eventos. Esse fim de semana agora foram 9 eventos, entre realizados e apoiados. Aí você roda os eventos. Eu rodo os eventos. Saber como é que tá o andamento. A gente teve evento lá no Náutico de Praia Brava, de natação. Então vão ter 4 etapas. Náutico, CEP, Colégio Naval e no CEAV. A gente conseguiu unir todo mundo que tem piscina aqui, conversou, a prefeitura está entrando com premiação, com estrutura, os clubes estão entrando com os espaços, estão entrando com gente também, a prefeitura está entrando com o staff, a Secretaria de Esporte, e aí isso possibilitou a retomada do circuito de natação, que, segundo eles falaram, tem mais de 20 anos que estava parado. Então isso é uma vitória para a natação. Muita vitória, muita vitória. Ô Vitor, agora você não acha, entre a gente aqui, nós vamos ter a prestação de contas da prefeitura numa audiência pública, que já é de praxe, isso acontece. Óbvio que eu vou falar de economia contigo aqui, né? Vou falar pertinente à sua pasta. Não era hora da gente fazer um chororô para aumentar essa verba para a Secretaria de Esportes, não? E de repente
falar com os vereadores, aumentar um pouquinho essa verba até para melhorar a sua vida lá, para você atender mais gente na gestão do esporte, que é uma reclamação que na época até o Bambu era o secretário. Ele é o secretário executivo agora, foi nomeado ontem, acho que ontem ou antes de ontem saiu. Ele está lá já comigo, já passei umas missões lá, estamos trabalhando junto. É, bem prestativo. E na época era a reclamação essa, pô, e eu acompanhava muito as audiências públicas no BO da prefeitura e via lá o orçamento muito pequeno para a Secretaria de Esporte, né? Aí eu faço aqui, eu que estou fazendo uma solicitação, que esse orçamento aumente um pouco, até para ajudar o Vitor com a gestão dele, ajudar a secretaria de modo geral. Quando eu falo ajudar o Vitor, estou falando no sentido da gestão e ele poder se mobilizar, atender mais gente, né? Porque cresce então, vamos lá, Jonathan, eu vou até te atualizar, que isso aí é bacana estar passando para a população. Quando, no primeiro ano de gestão nossa, que começou com a pandemia, nós tivemos um orçamento mais ou menos uns R$400 mil, que era a verba de investimento que eu tinha para poder gastar nas ações da secretaria. Não é nada, né? Não é nada e eu não consegui gastar tudo isso porque para você gastar você tem que fazer um processo de despesa. Então esses processos eles não são simples, você tem que seguir uma série de etapas burocráticas, vamos dizer assim, para você poder executar esse orçamento. E o fato de você ter orçamento não quer dizer necessariamente que você tem um dinheiro na conta. A prefeitura estava com algumas questões ainda, até por conta da pandemia mesmo, o recurso estava focado bastante na saúde e isso deu bastante dificuldades, mas mesmo assim a gente conseguiu trabalhar com uma estrutura que a gente tinha, a equipe se desdobrou bastante e numa melhora orçamentária que teve quando a prefeitura venceu ano passado o processo lá da questão da Petrobras, esse ano também agora que teve a vitória, até que possibilitou o avanço nessa pauta aí da negociação, né, salarial. A gente não tem um orçamento ruim hoje na secretaria. O orçamento está top? Top, a gente não fala top. Não, baseado no que estava. Não, tá top. Tá top. Te deu uma moral, galera. Não, mas a gente tem hoje condições. Tá o quê? 5 milhões? O orçamento hoje? Com a folha. Chutei aqui. Por aí, com a folha salarial, tá por aí. Foi o último orçamento que eu vi. O nosso orçamento previsto para esse ano estava R$2.400.000. Aí teve alguns remanejamentos aí, mas o governo já sinalizou que vai retomar os recursos. O ano passado, quando a gente precisou, eles jogaram mais recursos na nossa conta. Então, assim, conforme eu fui criando a demanda e foi tendo a necessidade, o governo prontamente foi chegando. Atendeu. Sim, o secretário André, o secretário Ferretti, ele é muito sensível nessa parte do esporte. O Ferretti é mesmo. Eu conversei com ele agora no começo do ano e mesmo com toda a dificuldade financeira, ele me permitiu fazer um aporte para comprar material. Então está chegando mais material lá na secretaria que vai propiciar a gente abrir mais polos. Os profissionais de educação física, isso é aumento na folha. Ele deixou contratar 8, não é nada, parece que é quase R$500 mil por ano a mais na folha. 8 profissionais. O impacto é considerável. As pessoas às vezes não têm noção do que traz. Então, porque você fala assim, 8 profissionais, tá? Mas põe isso no final do ano. Bom, aí você bota auxílio alimentação, você bota o salário, você bota os encargos. Então, isso tem um custo. Só que esse custo ele é revertido em serviços para a sociedade e tem esse entendimento do governo. Então, isso já aumentou o nosso orçamento, só de aumentar a nossa folha. O fato de tornar a Secretaria de Esporte uma secretaria estratégica, né, que a gente chama que é uma secretaria independente, também fez com que aumentasse a nossa folha, aumentou a nossa estrutura, criou-se um controle interno, criou-se alguns departamentos que são necessários numa secretaria que é independente, porque o processo roda tudo lá dentro. E que você faz parceria também com iniciativa privada? A gente faz através da lei de incentivo. Lei de incentivo. A gente tem a lei de incentivo municipal, onde nós ajudamos, orientamos até a fazer os processos, a comissão fica dentro da Secretaria de Esportes. Hoje a nossa lei ela tem quase 25% para projetos PCDs, também é bacana falar. A APADEV tem um projeto, que é a Associação de Pais e Amigos de Deficientes Visuais, Descobrindo Talentos do Paradesporto. Uau! É um projeto de 100 mil. Bacana. E esse projeto, eles estão lá toda quarta-feira fazendo atividade física no estádio, tem que contratar um profissional de educação física, um fisioterapeuta, uma psicóloga, para poder estar atendendo a instituição. Então isso deu uma encorpada na instituição. Nós temos o Fabiano Afonso, que é atleta de paracanoagem, deficiente visual, o único no mundo que conseguiu completar a prova do Mundial sendo deficiente visual. Uau! Ele também é beneficiado pela lei de incentivo ao esporte. Então, e tem várias empresas da cidade que chegam junto nessa lei. Gente, Vitor Simões, secretário de Esporte do município de Angra dos Reis. Vitor, eu quero agradecer a sua presença aqui com a gente. Obrigado imensamente por você ter recebido. Primeiro, rever o amigo
e saber como anda a Secretaria de Esporte na nossa região, principalmente levar para o telespectador, para a população, você dar aí, fazer um apanhado e dar uma satisfação para os patrões, que é o povo, né? A população de modo geral. Então eu quero te agradecer, suas considerações finais, amigo. Eu queria agradecer o espaço aqui, falar que a Secretaria de Esportes está de portas abertas lá para os projetos, para as pessoas, né, do esporte mesmo aqui da cidade e esclarecer que a gente sabe que tem muito ainda o que avançar aqui, a gente está caminhando, a gente está trilhando, acredito que o caminho certo, acho que aquela desconfiança inicial que tinha já foi superada, o que está vindo agora é lucro não só que eu falo, é um lucro assim para a cidade. A gente está conseguindo avançar, a gente está estruturando e vão vir coisas melhores ainda. Então pode contar com a gente lá e qualquer dúvida que tiver, informação, estou sempre à disposição. É muita coisa para falar às vezes, né? Vai voltar mais vezes. Não, é só chamar que eu estou aqui. Obrigado, Vitor. Um abraço a todos lá da Secretaria, Luiz Bambu, a toda a equipe lá, os professores, a sua família também. Um abraço à mamãe, que eu gosto muito dela. E eu volto numa próxima edição, se Deus nos permitir. Falei hoje sobre o esporte em Angra dos Reis, diretamente com Vitor Simões, secretário de esporte do nosso município. Até a próxima edição, a gente volta a se encontrar aqui no Papo Aberto. Até lá.